Bora! Seja bem-vindo ao nosso canal Conversas e Verdades. Sou a psicóloga Cecília Chaves e estamos aqui com mais um episódio para compartilhar com você. E se você está aqui nos assistindo, nos escutando, é com certeza já um nosso seguidor. Se não é, ó, bora lá, curte aí, compartilha, começa a nos seguir para que a gente possa manter esse nosso engajamento juntamente com vocês, para poder estarmos trazendo cada vez mais conteúdos relevantes para que você possa estar refletindo, melhorando a sua qualidade de vida. Esse é o principal objetivo do nosso canal, de nós estarmos aqui trazendo esses conteúdos para vocês. Tenho entendido, me corrijam se eu estiver errado, que quanto mais curto nossos vídeos, mais vocês gostam, né? Então, a gente está procurando trazer assuntos importantes, mas num curto prazo. Caso vocês queiram entender mais de cada assunto que a gente compartilha aqui no nosso canal e preciso de maior esclarecimento, só me chamar em qualquer rede social aí pelo direct, pode me chamar que a gente vai estar conversando de uma forma mais profunda com vocês. Mas enfim, dentro da minha formação, uma das fases que eu atendo muito em clínica é adolescente. E nesses últimos tempos tenho, feito muitas palestras nas escolas, conversando com os adolescentes sobre saúde mental, e muitas vezes essas palestras são procuradas pelos próprios adolescentes, às vezes os professores, mas algumas vezes os próprios adolescentes que são meus pacientes pedem para que a gente possa estar indo conversar. Então eu considerei importante trazer para a gente refletir aqui quais os transtornos que eu mais observo no dia a dia em clínica, quando eu atendo os meus pacientes adolescentes. Quais os transtornos que, dentro da minha demanda clínica, eu mais, vivencio e acompanho, nos adolescentes. Eu sei que se a gente for pesquisar e entender no mundo, no Brasil, vai ter ali os 10 principais transtornos que os adolescentes sofrem, né, mas eu quero falar da minha realidade, por quê? Porque sim, eu moro mais no interior aqui do Rio Grande do Sul, e isso influencia a cultura. Eu atendo também em outras cidades muito pequenas, né, que também interfere muito nesta fase do adolescente. Então, eu vou falar da minha realidade clínica. Então, dentro de toda essa minha experiência profissional, como eu já disse em outros episódios, formada há mais de 23 anos, eu tenho uma experiência muito grande e N casos, né, de atendimento de adolescentes. Infelizmente, né, muitos dos adolescentes que chegam até a gente chegam em sofrimento maior. São raros e acredito que da pandemia para cá, isso de 2020 para cá, isso melhorou mais, porque é como se as famílias enxergassem mais o sofrimento nos seus adolescentes. Mas mesmo assim, esse vídeo já é justamente para a gente trazer um alerta para vocês, pais, pais de todas as fases, mas principalmente pais de adolescentes aí para prestarem atenção. Então, adolescente, eu estou falando aqui, é entre 14 e 23 anos, certo? Que é onde, pelas pesquisas mais recentes, trazem que 23 anos é quando se forma por completo o nosso cérebro e a gente está com a condição já de assumir mais uma etapa da vida com maiores responsabilidades. Então, o transtorno que eu mais, observo e acompanho nos meus pacientes é transtorno de ansiedade, com depressão e também, a partir daí, já com ideação suicida. Então, o sofrimento já está inserido nesse sujeito, que ele já começa a perder o desejo, a motivação de viver. O outro transtorno é um transtorno de humor, onde o humor está muito apático. É uma adolescente sem alegria, sem expressar vibração, sem expressar desejo de viver, de aprender, de experienciar. E aqui entre nós, isso não combina com esta fase.
A fase da adolescência é realmente uma fase muito instável, por todas as questões de formação, de fisiológicas, né, da parte da produção hormonal, ela é instável, ela sofre interferências hormonais, sociais, ela tem aquela confusão interna, que é uma emoção, né, confusão interna na mente desse sujeito que não sabe se comporta como criança ou se comporta como uma pessoa mais responsável. Os responsáveis familiares, né, adultos, tratam também assim, às vezes cobram desse sujeito que ele tenha comportamento de pessoa mais velha, mais responsável, às vezes tiram essa autonomia e colocam um papel de criança que não sabe nada. Então gera realmente sofrimentos e instabilidades emocionais. Mas enfim, essa fase da adolescência é uma fase que é para ser divertida e este sujeito, essas pessoas nesta fase precisam explorar o mundo que os cerca. Então, alerta, verdade sendo dita: não aceite um adolescente isolado, trancado no seu quarto, só vivendo relações tecnológicas, só vivendo relações pela internet. Isso não é saudável no ponto de vista da ciência humana, do comportamento humano e da ciência social, da socialização desse sujeito. E isso é óbvio que vai interferir em todas as outras áreas, na área profissional, nos estudos, nas relações sociais, não vou nem falar. E interfere também nas relações familiares. Então, esta é uma verdade que só isso já vale o nosso episódio de hoje, e que você possa estar compartilhando esse vídeo com muitas pessoas, para que possamos levar esta reflexão para muitas famílias, né. Eh, esta fase é uma fase, como eu disse, que preciso entender, e eu não sei por que os adultos, eles esquecem que já foram adolescentes um dia, né, esquecem. E não valorizam quando os seus filhos são adolescentes, ou as pessoas que estão à sua volta adolescentes, né, professores se indignam, na rua, na sociedade, se indignam com o adolescente tendo um comportamento imaturo. Mas poxa, você já foi um dia e talvez você já teve também um comportamento imaturo. A gente não pode aplaudir e manter esses adolescentes regredidos, mas a gente tem que acolher, entender, apoiar, orientar para que ele comece a amadurecer na fase, no momento certo, daqui um mês, daqui a um ano, vai indo assim. É um processo natural. Não fique exigindo que ele já seja uma pessoa extremamente responsável, sendo que ele está numa fase da adolescência, como eu acabei dizendo no início, ainda não está com toda a formação necessária dentro do seu processo, do cerebral, para poder estar dando conta das responsabilidades exigidas. Por isso, temos pessoas responsáveis, adultos à sua volta, professores para dizer, né, isso pode, isso não pode, a sociedade, enfim. É disso que se trata a adolescência. É um processo de ensinamento e orientação e apoio para que ele possa ir para outra fase bem, sem traumas. Então, um adolescente que entra em depressão e vive muita ansiedade, por favor, preste atenção aí nas pessoas que estão nessa fase perto de você. Como elas estão? Porque, infelizmente, um grande percentual da depressão nos adolescentes, um grande percentual desses adolescentes manifestam, esta depressão de uma forma, como eu digo assim, ela é como se estivesse estando, não é disfarçada, é como se estivesse estando, confusa, porque em vez de ficar deprimido, só chorando, isolado, muitas vezes eles ficam rebeldes, provocativos, irritantes, explosivos, né, aqueles que também acham graça de tudo, ficam meio os bobão da corte. Às vezes é uma fuga de não olhar para dentro de si e admitir a nossa amiguinha chamada tristeza, que está lá fazendo casinha
emocionalmente e gerando a doença chamada depressão. Então, como tem dificuldade de acessar essa tristeza, ele vai disfarçando. Daí é aquele adolescente que às vezes lá na escola é o chato da hora, ou é o cara mais popular e bobão, ou é aquele que, enfim, que fica agressivo, provocativo, mas às vezes ele está adoecido, está em depressão, em sofrimento, mas não está acessando isso. E a gente precisa entender, tudo tem que ter um equilíbrio, certo? Mesmo na adolescência. É preciso começar a enxergar as verdades e não ficar normalizando o que não é certo e o que não é aceitável. É por isso que a gente está aqui trazendo reflexões para vocês, é por isso que a gente se coloca à disposição se quiser nos chamar para que a gente possa explicar melhor. Porque a gente precisa melhorar a qualidade de vida e a saúde mental das pessoas na sociedade como um todo. Haja psicólogo para tudo isso e infelizmente não temos uma grande maioria tendo acesso a acompanhamento psicológico, infelizmente. As escolas eram para ter também um psicólogo para poder ajudar a orientar os relacionamentos, mas infelizmente não tem, é minoria que tem. Então, aqui estamos nós abrindo um espaço para uma reflexão importante que você saiba valorizar, compartilhar com as pessoas, refletir sobre a sua realidade, mas enfim, como eu disse, a ansiedade no adolescente leva realmente à tristeza, à depressão. Por quê? Porque a mente está sempre agitada, está sempre inquieto, não tem sossego, às vezes sofre, né, preconceitos por seu comportamento ser tão agitado, e ele começa a deprimir. E essas 2 coisas juntos, né, ou leva para uma ideação suicida quando o sofrimento está lá alto, perde a esperança no mundo, que é a chamada desesperança, e começa a abrir espaço para dependências, para comportamentos compulsivos em busca do prazer imediato, da satisfação daquilo que está gerando sofrimento, para neutralizar a tristeza. Então, pode entrar para as drogas, para o alcoolismo, porque tanto adolescentes hoje com, índice de alcoolismo, né? Eles estão bebendo muito. Já começam a usar cigarro, o próprio cigarro eletrônico, né, o pod ou vapor que chamam. Esses aí entram também, "ah, não dá nada", quando vê tá tirando a sua vida silenciosamente através destas dependências. Compulsão por alimentos, né, porque a ansiedade está ali e ele precisa acalmar, então come mais do que precisa, ou perde o apetite, né, anorexia, a bulimia, que são os transtornos alimentares. Então, pais, estou aqui para trazer para todos vocês responsáveis que convivem hoje, professores, pais, amigos, parentes, todas as pessoas que trabalham ou convivem com adolescentes, preste atenção neles. Esse episódio é para isso, para refletir a partir daquilo que eu vivencio em clínica, eu achei importante compartilhar com vocês sobre os transtornos que eu mais observo nessa realidade minha aqui, interior do Rio Grande do Sul, trabalhando em clínica. Então, observe no seu adolescente como está o sono dele. Ele dorme bem? Ele dorme umas 8 a 10 horas? Bem? Dorme a noite toda? Ele tem um humor bom, um humor estável, ou ele está sempre irritado, explosivo? A instabilidade hormonal interfere no humor, mas aí a gente consegue ver o que é certo e o que não é, não fique normalizando. Mas observe a grande maior parte do dia dele, como é o humor dele. Explosivo, irritado ou hipersensível, chora por qualquer coisa, ou está ok, estável. Como que está a alimentação dele? Ele se alimenta correto, valoriza, se alimenta na hora certa, se alimenta de coisas boas, saudáveis? Como que é as relações interpessoais dele? Ele convive bem com os amigos, tem amizades, convida amigos para ir na sua casa, vai na casa de amigos, tem um ambiente que é o social para ir em alguma festa, porque precisa se divertir. Adolescente precisa de lazer, adolescente precisa se divertir. Se a cidade que você mora não tem, cria aí um grupinho, faz uma festinha, faz uma junção com apoio do pai, da mãe. Vivam
momentos divertidos e alegres. E presta atenção nesse humor apático para a vida. Isso não é aceitável, né, aquele adolescente que ficou assim, tipo, neutro. Não. Tem que expressar, tem que reclamar, tem que questionar, tem que ser feliz, tem que dar gargalhada, tem que querer aprender coisas, viver, experienciar, namorar, ficar, etc., o que quiserem, mas tem que ser um momento, uma fase vívida, certo? Não aceite adolescentes isolados, em silêncio e apáticos. Reflexões importantes. Eu espero que você compartilhe e siga aqui conosco para mais episódios. Muito obrigada.